Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo número 17, versículos 32 a 37 e depois 45 a 47, diz assim a palavra de Deus. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do gigante. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim, feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Versículo 45 a 47. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Diga graças a Deus. Ore comigo. Deus eterno Pai, aqui a leitura da tua palavra foi feita. Vem falar conosco, meu Deus. Vem nos orientar. Vem nos dar a capacidade, meu Deus, de enxergar aquilo que a mera letra, Senhor, não nos faz enxergar muitas vezes, mas que o teu Espírito Santo, Senhor, nos ilumina e faz clarear toda a verdade. Ensina-nos, em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. E todos digam amém, digam graças a Deus. Queridos e queridas, por favor, se assente, fique confortável na presença do Senhor e preste atenção no que Deus quer falar a você, ao seu coração. Nós precisamos estar preparados para os nossos enfrentamentos. Precisamos estar preparados para os nossos desafios. Precisamos estar preparados para os momentos em que Deus está preparando grandes transformações, elementos que em primeiro momento nós talvez não estejamos entendendo, mas que se nós aceitarmos os desafios que são colocados diante de nós, segundo a Bíblia Sagrada, e como está escrito lá no livro de Romanos, no capítulo 8, somos mais que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. E ainda mais, precisamos crer e ter segurança nessa verdade. Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor, que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. E eu creio que este momento
em nossa vida, esse momento também, em nossa espiritualidade, é muito singular, é muito transformador, é muito desafiador. E a palavra de Deus vai nos mostrar, e o primeiro ponto que eu gostaria de salientar aqui, de chamar a sua atenção, é que nós temos uma tendência muito comum, de quando lemos histórias na Bíblia como essa, nós admirarmos as pessoas, nós fazermos realmente uma ideia de alguém muito especial, e nos esquecemos de fato, meu irmão, que quando a Bíblia Sagrada nos deixa relatos como esse, não é para nós ficarmos admirando o personagem da história, mas para aprendermos os princípios daquele que deu a vitória àquele personagem. É muito comum isso. Não poucas vezes nós criamos verdadeiros fã-clubes de personagens bíblicos, nos esquecendo de fato que o que Deus quer que nós entendamos do relato são os princípios, os valores, aquilo que ali foi demonstrado, deixado pelo Espírito Santo de Deus para o nosso ensino, para a nossa aprendizagem, a pedagogia de Deus na história. E talvez o primeiro relato, a primeira informação que nós temos a respeito de Davi, faz algumas pessoas imaginarem e pensarem que Davi era uma pessoa diferente de nós. Eu gosto daquela expressão de Tiago, quando ele fala sobre Elias, que foi um dos maiores dos profetas. Ele diz: Elias era um homem semelhante a nós, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então nós precisamos olhar para lá, porque o objetivo de Deus deixar aquilo ali relatado é para nos instruir e para nos inspirar, porque todos nós podemos ter vitórias semelhantes, se não na forma, mas na essência. É importante que entendamos isso, porque, veja só, a primeira informação que nós temos na Bíblia Sagrada, e isso está lá no capítulo 13, não fala do nome de Davi ali, mas a Bíblia diz que quando Saul foi rejeitado, já no primeiro momento, lá no capítulo 13, o Senhor diz que já tinha providenciado um rei segundo o seu coração. E aí, quando a gente ouve esse relato ali do capítulo 13, mais especificamente no versículo 14, a gente pensa que Deus achou alguma coisa em Davi de Davi. Mas a gente esquece, irmãos, a gente esquece o que a Bíblia fala lá no livro de Romanos, e eu gostaria de lembrá-los. Deixa eu lembrar você o que a Bíblia fala sobre todos nós, toda a humanidade. Romanos 3,11 diz assim: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Para que você entenda isso. O que a Bíblia está falando a respeito de um homem segundo o coração de Deus? Do que a Bíblia está falando? Primeiro
que você precisa entender é que é aí que o Senhor vai trabalhar, é no seu coração. Porque a palavra de Deus diz com todas as letras que é do coração que procedem as saídas da vida. E aí? Mas é Deus que trabalha. Não tem nada em nós de bom que não tenha vindo de Deus. Não existe nada que seja bom que não tenha primeiro passado por Deus, porque é dele, segundo a Bíblia, que procede. A gente esquece que Davi era um menino nascido em Judá, tribo de Israel, que era circuncidado ao 8º dia, segundo a tradição, dentro de uma aliança que o Senhor tinha feito com o povo de Israel, que ele tinha a sua fé já desenvolvida desde a sua infância, e que Deus estava trabalhando no seu coração os conteúdos que precisavam ser trabalhados desde muito cedo. Irmãos, sabe o que pode impedir a nossa vida de progredir? Sabe o que faz a diferença mesmo? É que quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nossos corações, nós nos tornamos trabalháveis, somos maleáveis, atendemos, aceitamos o treinamento de Deus em nossa vida. Agora, existem aqueles que resistem, a Bíblia fala sobre isso. Lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 51, a palavra de Deus fala a respeito das pessoas que resistem ao Espírito Santo. Eu não quero aqui entrar nos detalhes do monergismo, do sinergismo, do calvinismo, do arminianismo, daqueles que defendem livre-arbítrio, ou daqueles que defendem uma predestinação fatalista. Eu estou falando de gente que tem Deus na sua vida. Eu estou aqui me referindo a pessoas que já são salvas em Cristo Jesus, e se isso ainda não aconteceu na sua vida, você pode fazer isso hoje. É só você arrepender-se dos seus pecados, invocar o nome do Senhor Jesus, pedir para Ele entrar na sua vida, e a partir de hoje o Espírito Santo vai começar a agir no seu coração, na sua vida, mas Ele vai te convidar, Ele não vai te obrigar, Ele não vai pegar você pelo colarinho e jogar você dentro de uma igreja, Ele vai te dirigir. Esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus. Então, quando Deus começou a trabalhar no coração de Davi, Ele começou a prepará-lo, a preparar um coração, segundo o que Deus, isso está lá no livro de Atos também, no capítulo 13, que Davi é o homem segundo o coração de Deus, e Deus deu esse testemunho, e que ele, Davi, fará tudo o que me apraz. Sabe o que acontece, irmãos? Deus prepara situações, Deus prepara treinamentos, Deus nos faz ir a circunstâncias e situações, mas não poucas vezes nós acabamos sendo resistentes ao Espírito Santo. Isso não é nenhum tipo de novidade dentro da Bíblia. A palavra de Deus fala claramente de homens de dura cerviz, homens desobedientes, gente que erra sempre segundo a Bíblia Sagrada, que não aceita a direção de Deus. Por quê? Porque o Senhor, Ele não quer a sua obediência somente, Ele quer a sua consciência. Ele não quer trabalhar o seu comportamento, Ele quer trabalhar, meu irmão, minha irmã, a sua consciência. É isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Então Davi era um menino, um moço, que o Senhor começou a trabalhar no seu coração. A primeira referência sobre ele é isso: Davi,
o homem segundo o coração de Deus. Mas é segundo o coração de Deus por quê? Porque quando o Espírito de Deus começou a trabalhar no coração dele, o que de Deus veio, ele se deixou trabalhar, não resistiu. E eu creio, irmãos, que Deus está trabalhando de maneira muito singular em nosso tempo. Deus está convidando pessoas para um novo tempo, para um compromisso mais elevado, para responsabilidades maiores. Mas sabe o que acontece? Nós não permitimos que o Espírito Santo de Deus trabalhe no coração da gente. Existem pessoas que estão fazendo deste momento de pandemia uma pausa. Estão achando que esse momento é momento para ficar em casa, colocando em dia a lista de filmes que escolheu e não podia, fazer um maratona de série. Tem gente que acha que esse momento, na verdade, que deveria ser um momento para nós estarmos inteiros na presença do Senhor e pedindo a Ele, nos orienta, porque isso não é algo que acontece todo dia. O Espírito de Deus quer trabalhar no nosso coração, e muitas palavras já foram liberadas aqui sobre isso, mas ainda se mantém resistente. Deus não vai te obrigar. Não vai te obrigar. E tem pessoas que dizem assim: mas se Deus quiser, Ele faz. É verdade, Deus faz. Ele faz comigo ou sem mim. Porque às vezes a gente esquece, irmãos, que Saul também foi escolhido por Deus. Foi escolhido por Deus. Samuel, o homem de Deus, foi lá dirigido pelo Espírito Santo para escolher Saul. Mas a Bíblia diz que Saul resistiu a Deus, à ordem de Deus, do Espírito Santo de Deus. Tanto no capítulo 13 demonstra isso, como no capítulo 15. E é muito importante, eu gostaria de lembrá-los e também de fazer a leitura para que você entenda o que Deus está nos ensinando desta noite. No capítulo 13, no versículo 13, olha isso, irmãos, preste atenção. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora, preste atenção, o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Você está entendendo a gravidade do que está escrito aqui? O Senhor está dizendo aqui para nós, o Senhor nos chamou para termos uma vida de vitória. Saul não caiu de paraquedas. Saul foi escolhido por Deus, direcionado, o Samuel direcionado pelo Espírito de Deus, por Deus, foi lá e ungiu ele, profetizou, recebeu o poder de Deus, era um homem de Deus. Mas a Bíblia diz que ele começou a fazer as coisas do seu próprio jeito, da sua própria forma. Não quis esperar o profeta para fazer o sacrifício, e quando ele viu o povo se dispersando, foi lá e fez o sacrifício. Tudo está ali no capítulo 13, e a Bíblia diz que o Senhor o rejeitou. Muitas vezes, meus irmãos, o Senhor quer fazer algo forte, grande. Eu não estou falando aqui de salvação em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou falando de um projeto. Estou falando de algo maior que você mesmo. Você pode dizer sim e não. Deus deu essa possibilidade para você. Aqui nós vemos a prova clara e explícita dessa verdade. O Senhor disse: hoje, se você tivesse atendido a minha voz,
eu trouxe você para esse momento, eu teria confirmado você para sempre no reino de Israel. Mas aí, irmãos, eu acho algo extraordinário, porque no capítulo 13 mesmo, se você prestar atenção, nos versículos 1 e 2, você vai ver que Saul tinha recém começado o seu reino. Ele tinha passado 1 ano, estava entrando no 2º ano do seu reinado. E a Bíblia diz que Deus o rejeita. Mas sabe quanto tempo levou o reinado de Saul? 40 anos. O que é isso? Porque a gente pensa assim, o Senhor rejeitou, no outro dia ele levantou Davi, de repente tudo mudou. Não. A gente não entende o que está escrito aqui, irmãos, porque nós temos uma ideia apequenada, nós temos uma visão curta daquilo que realmente Deus quer fazer. O que Deus estava propondo para Saul não era apenas uma vida abençoada, uma vida num palácio, uma vida com roupas finas, carruagens de luxo. O que Deus estava propondo para Saul era uma história eterna. Era uma história que ia além dele. Depois que Saul morreu, um dos seus filhos ainda teve um período, mas logo foi destituído e morreu. Ninguém mais da sua família sentou no trono de Davi, ou no trono de Israel. Mas a respeito de Davi, sabe o que o Senhor disse? Nunca faltará alguém da tua casa para sentar no trono de Israel. Nunca faltará da tribo de Judá. Porque o teu coração foi trabalhado, você aceitou os desafios, entendeu o momento. A Bíblia Sagrada fala que Davi será lembrado por toda a eternidade. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo está assentado, segundo a Bíblia Sagrada, no trono de Davi, seu pai. Você imagina o que é isso? E muitas vezes, sabe o que nós estamos, irmãos, em busca? É de uma vida longa, é assim, tipo Saul. Irmãos, 40 anos. 40 anos ele ficou no reinado. E depois de alguns anos, quando quando apareceu Davi, seu coração se encheu de inveja, até espírito mau atormentava ele. Preste atenção em nome do Senhor Jesus, porque Deus te chamou para ser um vencedor, só que Ele vai trabalhar aí no seu coração. Ele está chamando pessoas nesse tempo para aceitar o desafio, para vencermos esses gigantes que muitas vezes aparecem em nossa vida, em nossa frente, e nós termos a certeza de fato de que o Senhor está trabalhando no nosso dia a dia para, ao enfrentarmos o gigante da nossa vida, nós possamos vencê-lo, não por espada, não por estratégia humana, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esse é o tempo. O Senhor está nos chamando para uma virada, como está sendo trabalhado na tarde da bênção aqui. O Senhor quer fazer algo extraordinário a partir de nós, na nossa casa, na nossa família. E sabe o que me chama a atenção? É que às vezes a única coisa que a gente consegue enxergar é isso aqui, é o material.
E Davi, quando Deus começa a trabalhar no seu coração, irmão, não vai te faltar nada. Mas os teus olhos, segundo a Bíblia Sagrada, estão na eternidade. Sabe o que fez a diferença entre Saul e Davi, entre tantas coisas? É que ele entendeu o chamado. Enquanto o Saul, na verdade, ficou 40 anos, e é interessante, irmãos, porque tanto Saul como Davi reinaram 40 anos. Salomão reinou 40 anos. Poucos reis reinaram mais do que 40 anos. Senhor, meu irmão, você não tem problema nenhum em te abençoar. Deus é bom. Deus é bom, irmão. Samuel ficou cheio de pena. O Senhor teve que convencê-lo. Samuel, até quando? Eu tenho um projeto. Saul não quer. Saul já mostrou que ama mais o trono, ama mais a posição do que a mim. Porque ele ama mais o trono, mais a posição do que a mim, não vai ter ninguém depois dele para sentar no trono. Porque quando eu sou o mais importante, a sua história continua, meu irmão. A sua história continua. Seus filhos, os filhos dos seus filhos. Mas eu sou solteiro, e nem filho eu tenho, e não sei se eu vou ter filho. Meu irmão, filhos na fé, gente que você falou de Jesus e foi salva. Essas pessoas vão estar falando de você para sempre. E se isso não acontecer, eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, o Deus a quem você serve saberá cumprir todas as suas promessas na sua vida e na sua posteridade, em nome de Jesus Cristo. Mas agora é o tempo. Agora é o momento de nós entendermos que essas lutas que o Senhor está nos desafiando, é para nos preparar. E aqui, irmãos, eu quero falar de algo que o Espírito de Deus colocou tão forte no meu coração. Provavelmente eu vou ter que ficar nesses 2 pontos aqui, por causa do nosso tempo. Mas eu quero dizer a você, em nome do Senhor Jesus, que foi no dia a dia, foi na rotina diária que o Senhor preparou a Davi. O grande problema é que pessoas ficam esperando grandes coisas para poderem fazer tudo aquilo que podem e sabem fazer. Tem gente que está esperando todas as condições perfeitas para entregar o seu melhor, para fazer aquilo que está fazendo com excelência. Mas quando eu olho aqui, irmãos, para Davi, eu vejo um moço que quando fazia as coisas da sua rotina de pastor, ele fazia com excelência e não ficava reclamando de nada. Eu fico olhando para certos servos de Deus, eu creio, irmão, gente salva, mas que quando eles estão servindo a Deus, estão com alegria no seu coração, estão ali, né, participando, eu fico imaginando Davi. Davi estava lá num dia normal, comum, pegava a sua harpa, quem sabe, juntamente com os seus companheiros, se é que tinha algum, ou se ele ia sozinho, quem sabe pegava a sua harpa.
colocava em algum alforge, com o seu cajado, ia lá para o campo, ficava observando as ovelhas do seu pai. Eu não sei o que e como ele fazia, mas provavelmente porque muitos comentaristas bíblicos, teólogos, dizem que nesse período ele escreveu alguns dos seus salmos. Eu não sei como é que ele fazia, eu não sei como é que as coisas aconteciam, mas lá estava ele salmodiando, tocando a sua harpa, a sua lira, louvando a Deus, e de repente, um leão. E ele não achava que o leão estava fora de história. Era o leão de Davi, era o leão do seu dia. Sabe o que acontece muitas vezes, meus irmãos? É que a gente pensa que se servir a Deus, não vai aparecer leão, não vai aparecer urso, não vai aparecer luta, não vai aparecer dificuldade, vai estar tudo maravilhoso. O Senhor vai colocar uma cerca, os leões vão ficar longe, os ursos também. E a Bíblia diz aqui que o Davi sabia por que estava acontecendo tudo aquilo na sua vida. Eu quero dizer, o Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração. Jesus disse o seguinte: existe um mal de cada dia, basta a cada dia o seu mal. Paulo vai um pouco mais longe. Paulo diz que existe o dia mau. Mas eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, para cada mal do dia, todo dia tem um mal. Eu não sei qual é o seu. Não sei, eu sei quais são os meus. Quem sabe o seu mal é aquela falta de vontade às vezes. Sair da cama até. Aquele desânimo. Aquela vontade de jogar tudo para o alto. De desistir. De não fazer. Há um mal. Há um mal para ser vencido todo dia. Jesus assim disse. Mas há um dia mau. Aquele que parece que vai te matar. É o dia do leão. É o dia do urso. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, se existe um mal de cada dia, e se existe um dia mau, você é o bem de cada dia. Você é o bem de Deus para cada dia. Você é aquele que o Senhor capacitou para vencer todo o dia mau. Não importando que seja em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Davi não correu do leão e nem correu do urso. E ele estava tão acostumado assim, que a Bíblia diz aqui no texto, que quando o gigante se levantou para vir, ele não correu, ele correu para enfrentar o gigante. Porque o Senhor vai trabalhando nisso. Você vai vencendo o mal de cada dia. Você vai vencendo o dia mau. E ficar firme, como diz lá em Efésios. Porque vai chegar o dia em que você vai ser desafiado a enfrentar um gigante, aquele que vai ser o momento da sua virada, e você vai estar tão convicto, porque deixou o Espírito de Deus trabalhar no seu coração, todo dia,
fazendo o que tinha que fazer em cada dia, vencendo o mal de cada dia e vencendo o dia mau. E ali, você cheio de fé, porque foi isso que Davi contou em sua história. Eu venci o leão, eu venci o urso, eu não corri. Assim vai ser exatamente com este gigante, porque o Senhor está comigo. Ele não precisa de espada, ele não precisa de estratégia humana, ele só precisa de corações trabalháveis, maleáveis, gente que creia, gente que aceite o desafio, gente que de fato tem um coração segundo o coração de Deus. E para ser um coração segundo o coração de Deus, o próprio Deus está trabalhando. Não é por mérito seu, não é porque você herdou alguma coisa boa do seu pai, a tenacidade do seu avô. Não, para. É porque Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando no seu coração. E você está aceitando todo o desafio. Mas vai chegar um momento que vai ter um grande desafio. E nesse momento, o seu coração vai estar com tanta fé, mas com tanta fé, que você vai dizer: fui preparado para isso. Estou pronto. Deus está comigo. Hoje, todos saberão que há Deus em minha vida. Em nome de Jesus Cristo. E eu quero caminhar com você nestas sextas-feiras, nessa direção. Deus vai te ensinar verdades profundas e importantes. Você vai aprender a ser o bem de cada dia e ter todas as armaduras, como dizem Efésios, espirituais, para vencer o dia mau. E como diz o texto sagrado, ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Quem recebe essa palavra, fique em pé, por favor. Deixa eu orar por você agora. Quero unir-me a você nesta noite, nessa convicção. Já aceitei o desafio. Espero que você também aceite. Em nome do Senhor Jesus. Diga a Ele: Deus, Senhor, estou pronto para ser treinado, para vencer todo o mal de cada dia. E para cada mal de cada dia, eu quero ser o bem deste mesmo dia. E em todo dia mau, eu quero estar pronto e preparado para vencê-lo, para a glória do teu nome. Oremos. Senhor Deus maravilhoso Pai, aqui estão os meus irmãos e as minhas irmãs. Estamos começando, Senhor, esta caminhada de fé nesta noite. Meu Deus, nos auxilia, nos ajuda a aprendermos da tua palavra, da tua verdade, a caminharmos, meu Deus, na orientação do teu Espírito Santo, a irmos vencendo o mal de cada dia e o dia mau, para que estejamos prontos, preparados para os grandes desafios que tu tem ainda pela frente em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, da vitória, da ânimo, da graça. Trabalha, Senhor, é o que nós pedimos humildemente, em nosso coração, tudo que precisa ser trabalhado, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém, digam graças a Deus.